Foco na primeira página do Google, é isso que importa, legal? Na aula anterior nós falamos sobre produzir conteúdo com base em um caso, em uma causa que você tenha no seu escritório ou no seu melhor cliente. Bacana? Nessa aula eu vou mostrar um videozinho de como a gente estrutura e sugere pensando numa palavra-chave que você determinou para o seu escritório. E aí lembrando, abrindo um parênteses rápido, quando a gente faz um planejamento de primeira página do Google, a gente pode ter uma infinidade de palavras-chave. Isso está sempre relacionado à estratégia, ao foco do escritório de posicionar, de construir sua autoridade a médio e longo prazo. É como se eu perguntasse para você, daqui 1 ano e meio, 2 anos, se o seu escritório for reconhecido e estiver recebendo vários clientes em função dessas palavras-chave aqui, destes problemas jurídicos que você se propôs a resolver, você estará satisfeito? É isso que você quer para o futuro do seu escritório? Se a resposta for sim, as palavras-chave estão corretas. Agora, se você deseja mudar de área ou trazer novas áreas para o seu escritório, aí você deve rever o seu planejamento, pensando sempre a médio e longo prazo. Vamos lá? Bom, vamos lá. Nessa segunda parte aqui da aula, a gente vai focar naquela palavra que nós começamos aqui o curso, que é a palavra-chave redução da jornada de trabalho. E aí eu quero bater algo contigo importante. Dessa vez, nós não estamos olhando para uma palavra-chave em que o escritório guarda relação com uma causa, como foi da palavra-chave anterior, de uma causa criminal. O que nós estamos olhando agora pode não ter nenhuma relação com uma causa, mas sim com uma intenção de vender um consultivo, de prestar assessoria para empresas que estão com esta dúvida, que tem esta necessidade, correto? Então a gente muda um pouquinho a forma de a gente olhar e até mesmo de produzir, perfeito? Legal. Primeiro ponto importante, que se trata de um erro bastante comum. Tente focar sempre em palavras-chave menores. Você está percebendo que a redução da jornada de trabalho, se eu eliminar inclusive aqui o de trabalho, ela vai ficando ainda mais disputada? Observe que no próprio Google, ele ajuda bastante aqui na barra de pesquisa, praticamente ele entrega para você coisas, ele dá dicas para você daquilo que as pessoas estão procurando. O que é que ele tenta com esta função aqui, e consegue, para ser exato? Ele tenta provisionar, entregar para você aquilo que vai facilitar a sua vida, que guarda relação com o objetivo do Google, ser rápido e muito assertivo. Ele quer que você tenha uma boa experiência, ele quer te entregar o melhor conteúdo. Tanto que tem aqui embaixo, já observou? Denunciar previsões inadequadas. Porque é o algoritmo quem está trabalhando para isso. Olhando para essa tela, qual você diria, pensando como advogado, que a pessoa tem característica, por exemplo, de empresário e que está com um problema um pouquinho mais sério, que ele está mais próximo de precisar de uma assessoria? Algumas opções, correto? Eu vou avançar um pouquinho, vou colocar aqui de trabalho, para você ver como o Google vai mudando ainda mais a forma de apresentar para você. Legal, essa é a primeira parte que você deve olhar para ver na sua concepção qual seria, enfim, a empregação, a combinação de palavra-chave para você focar. Depois que eu dou um Enter aqui, olha que bacana. Ele aqui embaixo, ele vai me ajudar um pouquinho mais ainda, que o Google a gente costuma dizer que é uma mãe, com isso que a gente chama de feedback. Lembra do feedback que a gente falou numa aula anterior? Quanto mais eu clico, mais ele amplia os feedbacks que ele vai entregar para mim. O que acontece? Olhando para cá, o que o Google está dizendo? É como se ele estivesse entregando o que a gente chama de copy, um título pronto para você. Como funciona a redução da jornada de trabalho? Eu estou sendo bem específico quando eu uso esse copy? Talvez não, porque muitas empresas estejam adotando a redução da jornada de trabalho nesse momento. Mas se eu pegar esse título, por exemplo, e conseguir transformar ele para um tipo de indústria ou para um tipo de empresa, ou especificar como, por exemplo, aqui a redução de 25% do salário, eu começo a tornar ele mais específico, certo? Ou a redução de 70%, como está aqui. Então o próprio Google, perceba, ele já faz boa parte do trabalho. E aqui ainda, não satisfeito, no final, ele ainda te dá mais algumas coisas, alguns termos de pesquisa, algumas dicas relacionadas a essa principal. Então, olhando para cá, eu vou escolher nesse momento essa pessoa que está procurando como calcular, porque eu acredito que ela guarde bastante relação com o empresário, certo? E me interessa uma pessoa que está procurando dessa forma, eu acho que eu posso ajudar bastante ela levando para dentro de um conteúdo, certo? Legal. A partir do momento que eu clico nela, o que é que eu posso fazer? Aí eu vou trazer para você agora outras ferramentas que a gente utiliza, certo?
A próxima ferramenta chama-se Uber Suggest, que é do Neil Patel, tá? Que é o pai praticamente do SEO que a gente fala, né? Do Google. Ele tem este site, tá? Que você pode pesquisar como Uber Suggest. Deixa eu colocar aqui a Neil Patel para você saber. E vai ter o link disso aqui na aula. Você pode brincar com isso, ó. Ele está junto. E você vai cair diretamente nesta ferramenta, certo? Caindo nesta ferramenta, quando você pesquisar, tá? No Brasil ele vai te dar um volume de buscas, ele explica certinho, tá? O volume de buscas. Esse volume de buscas, ele não guarda uma relação direta com um volume específico são 260 apenas, né, buscas. O número é muito maior, tá? O número é em milhares. Então, desconsidere só essa questão porque ele não te dá um número total. Ele te dá uma referência, mas o número é sempre muito maior. E ele diz aqui para você, ó, nível de dificuldade de SEO, relativamente fácil, né? E para pagar, também relativamente fácil. Ou custo por clique, 18 centavos. É o valor aproximado que ele está te trazendo. Logo aqui embaixo, ele vai te dar um pouquinho do gráfico, né, de pessoas que estão procurando entre os últimos meses. Ele te dá, inclusive, aqui cliques nos resultados de SEO. Então, por exemplo, 170, né, desses 260 clicaram no orgânico. Pago teve pouquíssimos, né, pouquíssimos investiram nisso, certo? E alguns nenhum clique. E aqui ele vai te dar algumas relações de palavra-chave. Então, o que você pode fazer? Puxa, Guilherme, bacana, gostei das ideias. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, lembra que eu falei de ser específico? Redução da jornada de trabalho, servidor público federal. Se eu achar que isso pode gerar algum tipo de resultado, né? Redução da jornada de trabalho filho deficiente. Olha que bacana. Isso já é um caso extremamente específico, guarda relação com aquilo que a gente vem ensinando e tem um certo volume de procura, né? Então aqui, quando eu entro, ele já vai me levar para outras ideias de palavras-chave relacionadas a esse assunto, certo? Então a ferramenta é maravilhosa, ela consegue te ajudar em diversos aspectos. Basta você navegar um pouquinho que você vai ficar emocionado aqui com o que você pode fazer. A outra ferramenta que a gente utiliza, que é chamada de SEMrush, essa é uma ferramenta que tem a sua versão gratuita, a gente usa a versão premium dela, porque aqui a gente consegue fazer algumas coisas, né? Eu consigo pesquisar o concorrente, certo? Fazer uma análise do meu concorrente, fazer uma análise de palavras-chave e saber quais delas levam mais acesso para determinado site, fazer uma análise geral de um domínio, né? Do domínio de um próprio cliente. Consigo ver os backlinks, ou seja, quais sites estão apontando para determinado escritório de advocacia, certo? Consigo fazer muitas coisas, né? A gente usa a versão paga dela. Mas pela versão gratuita você já consegue ter uma noção. Ele já me dá aqui uma situação um pouquinho diferente. E eu quis propositalmente mostrar para que você usasse as duas ferramentas e visse as diferenças entre elas, tá? Ele já me dá aqui um nível de dificuldade um pouco maior para a questão de posicionar na primeira página do Google. CPC também diferente, está me dando CPC em dólar. E novamente, keywords aqui, né? Ou seja, palavras-chave para que eu possa escolher, como eu vi lá do Neil Patel, uma relacionada a deficiente, eu posso escolher aqui uma que guarde bastante relação e que eu acredite que tenha resultado para eu poder produzir este conteúdo falando para esse público. Olha só, redução da jornada de trabalho com redução de salário, certo? História da redução, vamos ver se a gente acha alguma aqui interessante, ó. Olha só, redução da jornada de trabalho no aviso prévio. Extremamente específico, né? Pessoas que estavam de aviso prévio e tiveram que se adequar a essa redução. Como fica isso, né? Quando você escorrer pela ferramenta, você vai ter várias situações, tá? E aí basta você fazer o quê? Escolher uma dessas palavras. É importante que você não foque na palavra mais genérica e mais ampla, porque vai ser muito mais difícil. Você viu quem são os seus concorrentes aqui na primeira página. Então a competição ela é quase desigual, né? Se comparado com todos os grandes canais que existem aqui. E principalmente porque o Google está entendendo que você não está buscando, né, que essa pessoa que está buscando dessa forma, não está buscando um advogado, ela está buscando uma notícia. Ok? Então é importante. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Vai estruturar, como eu te mostrei na aula anterior, as palavras, vai olhar para os concorrentes e vai começar a entrar nesses conteúdos para construir um conteúdo que guarde uma experiência, que promova uma experiência super legal para as pessoas que acessarem o meu site, e a partir deste volume, de toda esta audiência, é que eu poderei ter alguns contatos, alguns retornos, né, de pessoas que gostaram daquilo que eu compartilhei de informação, para daí sim, por consequência, gerar algum tipo de negócio. Bacana? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Não esquece. E aí, conseguiu entender um pouquinho? Espero que sim.
Bom, para complementar aquilo que foi falado no vídeo, o que é importante você ter em mente? No planejamento, de uma maneira bem conservadora e pensada a longo prazo, é mais importante começar por onde você tem mais chances de ganhar, ou seja, palavras-chave mais longas, por isso eu sempre reforço uma causa muito específica, do que competir por uma palavra-chave muito curta, como você mesmo viu, redução da jornada, muito curta, muita competição. Então, se eu especificar, se eu alongar esta palavra com base no que estão procurando, eu tenho mais chances de começar a me posicionar. Por que isso é legal? Porque quando você começa a melhorar a sua posição, o próprio Google vai entender. Epa, esse escritório aqui está começando a se destacar. Vou aumentar o domínio dele, vou aumentar a relevância que ele tem com o nosso algoritmo. Bacana? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Victor Peçanha, da Rock Content, uma das maiores empresas de produção de conteúdo do país, que ele diz o seguinte: não é sobre o que as pessoas estão procurando, mas sobre o que elas querem encontrar. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei há pouco sobre a importância do advogado inserir a sua parte no conteúdo, sobre a cereja do bolo? Olha que interessante, sempre que você estiver fazendo um conteúdo, pense na emoção, na dor, naquilo que a pessoa está tentando resolver. Porque nem sempre, pela forma que a gente procura, é exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Nem sempre tem emoção naquilo. Então, sempre que você consegue colocar emoção, tentar criar esta empatia através do conteúdo, dizendo, olha, eu sei como você se sente e sei que você pode estar preocupado por este ou por este motivo. Isso faz toda a diferença e é o que a gente chama de cereja do bolo. Já imaginou construir o seu conteúdo e no final colocar considerações, opiniões do advogado, instruções e colocar exatamente da forma como você diria pessoalmente? Isso faz toda a diferença. Foque sempre na experiência. Se você tiver que optar entre produzir pensando somente para o algoritmo, pensando em tornar o conteúdo muito repetitivo e maçante, foque na experiência. A experiência do usuário, fazer com que ele realmente tenha valor, que ele perceba valor e que ele resolva o problema dele, faz toda a diferença na conversão. Pensando lá no final, que a gente vai falar sobre isso, ele se tornar cliente do seu escritório. Combinado? Espero que você tenha gostado. Não esquece, deixe o seu comentário aqui sobre a aula, avalie ela e eu te vejo na próxima aula.